Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa um like. Vamos falar aqui um pouco do São Paulo e Corinthians. São Paulo vai ao Mané Garrincha, ao mando do jogo era do São Paulo, frente à equipe do Corinthians lá. O São Paulo vence de 3-1. O clássico, é sempre bom você clássico, dá moral e tira um pouco aquela situação da eliminação da Copa do Brasil. Não é esquecida, não tem como esquecer, mas dá uma tranquilidade aí para a equipe do São Paulo. Mas mesmo assim, no jogo, o São Paulo não provou que está tendo evolução. Porque mesmo assim o São Paulo do Zubeldia, com um jogador a mais, não conseguiu construir jogadas, nem criar espaços, ou fazer o Corinthians assim, gerando espaço normalmente por ter um jogador a menos. O São Paulo não conseguiu achar esses espaços. No decorrer do segundo tempo, o Ramalho é expulso, o São Paulo fica com 2 a mais em campo. Mesmo assim o São Paulo não consegue obter sucesso, mesmo com 2 a mais. Qual era a vantagem do Corinthians e qual era a vantagem do São Paulo neste jogo? A vantagem das duas equipes, qual que era? A vantagem do Corinthians, aqui primeira para mim, era que a equipe do Corinthians, do Dias, tinha uma vantagem já de início, o meio de campo. Essa vantagem aqui já era do Corinthians. O Corinthians tinha um domínio do meio de campo por ter 4 jogadores contra 2 jogadores do São Paulo. Mesmo que em alguns momentos você tenha um Luciano voltando para compor esse meio de campo, ele não é um grande marcador, nem um articulador. Então a vantagem do Corinthians já era assim, um meio central. Era um time com mais jogadores no meio. Mas mesmo o Corinthians tendo essa vantagem, o Corinthians tinha uma desvantagem. E qual era a desvantagem do Corinthians? Que o São Paulo ganhava vantagem nisso. Era as laterais. Quando tem 4 jogadores no meio de campo fazendo um losango, é normal que a lateral ela esteja aberta, ela esteja vaga, ela deixe espaço. Espaço no qual você pode criar 1 contra 1. Ou até então uma dobra. Se os seus laterais assim atacar essa profundidade. Um lateral do lado era o Rafinha, que não atacava tanto assim, e o Wellington atacava, mas era mais por dentro. Mas o Lucas ficava no 1 contra 1 com o Wagner. Assim também como do outro lado o Rato no 1 contra 1 com o Bidu. Então a equipe do Corinthians tinha vantagem numérica no meio central e a equipe do São Paulo tinha vantagem qualitativa na amplitude. Isso acontece quando você joga com losango. Quem lembra do São Paulo do Dorival Júnior tinha o losango e isso dava ao São Paulo vantagem de ter um time mais compactado e criação por dentro, às vezes número maior que o dos adversários no meio central, mas também dava ao São Paulo o risco das amplitudes ali do 1 contra 1 dos adversários, né? Quando o São Paulo tinha bola, o Corinthians obtinha uma pressão para cima do São Paulo, mas o São Paulo também criava uma certa vantagem. Quando o São Paulo tinha bola, esse era o cenário. O São Paulo com a bola, o Corinthians pressionando, Garro, Martinez, Charles, Bidon, Romero e o Roberto. O São Paulo tinha uma vantagem. Qual era a vantagem do São Paulo? A vantagem do São Paulo, ela estava no último terço. Por que o último terço? O último terço ficava sempre ali, 4 contra 4. E por isso que em alguns momentos do jogo, você viu Arboleda, você viu o Rafael, você viu o Alan Franco. Esses 3 jogadores sempre buscando alguns momentos uma jogada longa. Às vezes a torcida reclama, tá buscando bola longa. Gente, em alguns momentos do jogo, você tem uma leitura, o jogador que está em campo principalmente, mais que o treinador, que não dá para sair tocando curso, porque você pode até correr risco de perder a bola. E o Corinthians estava fazendo uma marcação de encaixe muito perfeita, por isso que anulava em algum momento a movimentação do São Paulo. Por isso que quando o São Paulo perdia a bola, o Corinthians tinha espaço para contra-atacar. Às vezes o ponto mais positivo está no último terço. É um pouco tentador quando você tem a bola, você que já jogou várzea, ou seja, futebol normal, e você vê lá do outro lado, você vê 2 contra 2, 2 zagueiros contra 2 atacantes do teu time. Tu vai meter a bola longa, é normal, isso é intuição, tá? Isso já é do jogador, tá bom? Então, o São Paulo fazia algumas bolas longas, não fez tantas assim, mas fez, que até tentava buscar esse 4 contra 4 no último terço, né? Era uma tentativa ali da equipe do São Paulo. Aí isso vem do treinador? Talvez não, talvez isso seja do próprio jogador, né? Como eu sempre falo, é individual, a tática individual do atleta, e o treinador tem que respeitar esse lado da equipe do adversário. Mas quando o São Paulo perdia essa bola aqui, o que acontecia? Quando o São Paulo perdia a bola nesse bloco mais alto, o time do Corinthians conseguia achar espaço, porque o Garro ele saía dos 2 volantes, os 2 volantes tinham que saltar a pressão, e quando você faz essa movimentação aqui, os volantes saltam, você obriga um zagueiro a saltar a pressão. Quando esse zagueiro salta a pressão, essa bola vai chegar no Charles, esse é o risco, espaço nas costas. O São Paulo teve alguns momentos assim, de um Alan Franco ter que saltar um pouco de pressão, às vezes o Arboleda soltar um pouco de pressão, porque você tem 2 volantes. E esses 2 volantes vão soltar pressão nos 2 meias do Corinthians, tanto Garro, tanto Martinez, ou seja, Salles, ou seja, Martinez, ou seja, Bidon. Vai abrir espaços ali, o zagueiro vai olhar aquele espaço, vai falar, vou soltar pressão para evitar.
esse passe. Quando ele solta a pressão, abre bola nas costas, assim como abria para o Roberto filtrar, como abriu para o Romero também filtrar. Então esse foi um perigo, esse foi a vantagem também que o Corinthians criou sobre o São Paulo. Essas movimentações, a marcação do Corinthians era bem encaixada, mas quando o São Paulo tinha a bola e perdia a bola, o Corinthians tinha espaço no meio campo para receber essa bola, e quando os volantes subiam para matar a jogada, abria espaço nas costas dos volantes para os jogadores de frente a perceber essa bola e ficar frente a frente com os zagueiros, né? Então, esse é um fator de risco que acontece bastante no futebol. Tá? Quando o São Paulo tinha posse de bola, o São Paulo tinha uma vantagem que eu falei agora há pouco, que era essa vantagem, São Paulo com a bola, que era quando o São Paulo conseguia ter a inversão de jogada. Quando o São Paulo conseguia ter essa inversão de jogada, essa bola chegando no Rato, você tinha isso aqui, ó, o Rato recebendo essa bola, seja com inversão vindo do Alan Franco, mas isso não aconteceu, acontecia do São Paulo construir essa bola chegar no Rato pelo Rafinha, o Rato tinha essa posse de bola, e essa inversão para o outro lado, buscando o Lucas, ou algum momento também o Lucas buscando o Rato, o Wellington buscando o Rato, dava essa vantagem ao São Paulo do 1 contra 1, como vocês estão vendo aí no vídeo. Essa era a vantagem que o São Paulo obtinha quando acontecia de receber a bola e inverter as jogadas, né? Já no segundo tempo, quando o Corinthians perde o Wagner, o Corinthians vem diferente, o Corinthians muda, o Corinthians coloca o Carrillo em campo, né? Ele entra no lugar do Martinez, ele coloca o Coronado no lugar do Bidon, tira o Bidon e coloca o Coronado para jogar no lugar do Bidon, né? Então ele fica com 2 homens de criação, tanto o Coronado quanto o Garro, ainda o Garro não tinha saído do jogo, e ele coloca também o Félix no lugar do Bidu. Por que coloca o Félix no lugar do Bidu? Coloca o Félix como um zagueiro que pode criar jogadas, tem um Ramalho aqui no meio, que é um zagueiro mais de marcação, e tem o Kaká, que no Atlético Paranaense, poucas pessoas vão se lembrar, também conseguiu fazer alguns jogos sendo um lateral, e alguns jogos ali aparecendo do lado de campo, não sendo um lateral, mas um lateral zagueiro, né? Então a equipe do Corinthians veio assim no segundo tempo. Por isso que no segundo tempo ainda a equipe do Corinthians mostrava um pouco de superioridade na marcação e parecia que o Corinthians não tinha um homem a menos contra o São Paulo. Quando o Corinthians atacava assim, ó, dessa maneira, Garro por dentro, Kaká mais por fora aqui como um ala improvisado, se aproximando do Coronado nesse setor. Você tinha o Carrillo aqui abrindo como um ala realmente aqui mais agudo, Garro trabalhando por dentro, Charles se aproximando, porque quando essa bola estava com ele conseguia fazer criações de jogadas quando essa bola estava em seus domínios. Então aqui essa bola com essa bola aqui estando com o Charles, ou seja, com qual jogador aqui do Corinthians essa bola esteja, eles conseguiam criar. Então ainda assim o Corinthians continuou tendo 2 para 2 no meio de campo, um jogador sobrando que era o Charles ali se movimentando, fugindo do Luciano e do Carelli, e o Yuri Alberto mais Romero no ataque, ainda ali atacando os 2 zagueiros de São Paulo. Ainda assim o Corinthians começou a achar superioridade, o São Paulo não conseguia encontrar espaços, porque o São Paulo manteve o time da mesma maneira. O São Paulo não mudou a formação do seu time no segundo tempo. O São Paulo manteve. O São Paulo poderia já vir no segundo tempo com o Vinícius, com o Igor Vinícius, já poderia vir com o William Gomes no lugar do Luciano, o Lucas por dentro. Poderia já ter mudado no início do segundo tempo. Mas o São Paulo depois muda, e as mudanças do São Paulo, elas são o quê? O Eric no lugar do Luciano, aí tudo bem, o São Paulo tenta fazer alguma mudança, né? Tenta trazer o Eric no lugar do Luciano, aí tenta trazer o Ferrarese no lugar do Rafinha, que eu não achei necessidade, mas talvez na cabeça do Zubeldia foi o quê? Vou colocar o Ferrarese no lugar do Rafinha. Por quê? Porque aqui o Ferrarese ele vai me dar uma proteção defensiva, porque eu já tenho o Eric que é agudo. Então não tem necessidade de eu ter mais um lateral agudo. Talvez esse foi o pensamento dele. Mas se ele tivesse um lateral agudo e um ponta, ele poderia ser muito mais eficaz naquele lado de campo e dar muito mais trabalho ao Corinthians, né? Poderia ser mais ofensivo. E Lisieiro por Bobadilha não vai ter tanta coisa assim, só a roubada de bola do Lisieiro que fez o 3º gol do São Paulo. Mas não vai mudar tanto o cenário assim. Mas se ele mudasse, ele fizesse uma mudança diferente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui se ele tivesse feito outra mudança, seria melhor até para a equipe do São Paulo, né? Ele poderia ter colocado a equipe do São Paulo mais ofensiva. Por que não, né? Seria uma opção, né? Já o Corinthians está com 1 a menos. Quando o Corinthians estava com 2 a menos, piorou a situação. Aí que o São Paulo realmente tentou ir para cima, tentou achar espaços, mas mesmo assim ainda passou dificuldades e tomou um gol com 2 a menos. O Corinthians com 2 a menos, o São Paulo não consegue tomar gol.
São Paulo ainda consegue tomar gol, sabe? Então é bem complicado, sabe? Não é fácil. Não me pareceu fácil, alguma coisa está acontecendo e não é legal. E já o São Paulo, né, no segundo tempo, o São Paulo faz essas mudanças, né? O Paulo coloca o Ferrarese, coloca o Eric, aí puxa o Lucas por dentro, o Rato pro outro lado, e aí o Corinthians começa a se defender assim, ó. O Corinthians se defende assim, mesmo assim traz dificuldade ao São Paulo no 4-3-2, né? E o São Paulo tenta achar espaço, mas o São Paulo tem um jogador que é o Ferrarese aqui, que não é tão agudo. Então o Eric era esse cara agudo, o Rato do outro lado para uma construção, o Lucas do outro lado para ser esse carregador de bola e o Carelli como um centroavante. Não mudou muito. Do outro lado você poderia ter o William Gomes, que seria muito mais agudo desse lado de campo, do outro lado de campo, para trazer uma dificuldade maior para a equipe do Corinthians, né? Mas vamos para as imagens do jogo, para a gente falar mais sobre o jogo em imagem. Vamos lá. E aqui nesse lance, você vê a equipe do São Paulo pressionando a equipe do Corinthians, a equipe do Corinthians fazendo uma saída de bola de 3+2, uma saída de bola bem sustentada até, né? E tentando assim achar espaços, criações, e assim o Corinthians buscava alguns lances mais longos, também principalmente com seus jogadores de lado de campo, que tinham mais liberdade, Bidu e Wagner, para assim construir as suas jogadas, né? Assim também o São Paulo. Sofria a pressão da equipe do Corinthians. Em alguns momentos, São Paulo teve algum ponto de pressa para acelerar jogadas, e essa pressa de acelerar a jogada fazia o São Paulo errar os passes, porque o Corinthians pressionava para o encaixe, pressionava muito forte. Quando essa bola, por exemplo, sai do Rafael, essa bola vai chegar aqui no Arboleda. A Arboleda vai fazer o quê? Vai tentar uma jogada ali rápida. Olha lá, vai tentar forçar esse passe aqui no Wellington, que até então, ok, está sofrendo pressão do Garro, mas esse passe vai fazer com que o Charles já chegue pressionando ali o Wellington lá, e já assim tome a bola e o Corinthians consiga recuperar essa bola no ataque e na defesa do São Paulo, no ataque do Corinthians, né? Então esse é um perigo, né? Então, né, um risco que o São Paulo tinha era essa pressa de acelerar os passes do jogo. Se o São Paulo errou alguns passes, quando você acelera muito o passe, você está sujeito a errar bastante, né? Então esse é um perigo, é um risco que alguns clubes correm, né? Outro lance aqui que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco no vídeo lá do Campinho, inversão de corredor. O São Paulo tinha essa vantagem de inversão de corredor. Veja aqui nesse lance, você tem aqui o Corinthians marcado, aqui o Corinthians está com 4 jogadores de meio de campo aqui nesse setor, Bidon, mais o Martinez, mais o Garro, mais o Charles, e aqui você tem o Wellington invertendo essa bola de corredor, porque ele viu do outro lado a possibilidade, né, do Wellington Rato do outro lado ali, ó, com liberdade, para receber essa bola, mas que está dourado o Rafinha, e o Rafinha vai carregar essa bola e já vai dar a possibilidade do Wellington Rato ganhar uma liberdade aqui nas costas do Rafinha, ó, aqui o Wellington Rato aqui, ó. Já encontra essa liberdade o Wellington Rato, e assim o Rafinha consegue atrasar essa jogada para o Wellington Rato, e assim o Wellington Rato consegue achar o quê? Aquela inversão de bola que eu tinha falado, né, que o São Paulo tinha buscado algumas inversões de bola, essa troca de corredor, que era importante, porque essa troca de corredor deixava o São Paulo no 1 contra 1. Essa era uma vantagem que o São Paulo tinha sobre a equipe do Corinthians. O São Paulo poderia ter utilizado muito mais isso. Por isso que eu acho que um jogo como esse era para um jogador de mais velocidade, como o William Gomes, de mais 1 contra 1, porque ele estava em cima do Wagner. O Wagner ali não ia aguentar o William Gomes, né, cara? Eu acho que o William Gomes teria uma grande vantagem ali sobre o Wagner. Olha, essa bola sendo invertida de novo, outra troca de corredor agora para o Lucas aqui, no 1 contra 1 com o Wagner. Agora aqui nesse momento você tem o Lucas e o Wagner aqui no 1 contra 1. Então essas possibilidades de São Paulo de trocar corredor, isso já vai, eu acho que já é do treinador realmente. Eu acho que o Zubeldia conversou com os jogadores e assim eles entenderam que a troca de corredor era importante, porque a equipe do Corinthians tem uma construção ali com losango no central, então a amplitude de campo fica sempre aberta, né, para você utilizar com inversão de corredor. Então o São Paulo aproveitou disso para inverter as suas jogadas. Aqui é o lance do Luciano, né? Com o Luciano, o escanteio de São Paulo, o Luciano dorme nesse lance. E é um dos primeiros lances de risco contra a equipe do São Paulo. A equipe do Corinthians leva essa bola no contra-ataque, mas acaba não dando certo. Essa bola chega no Garro, eles tentam finalizar. E o Rafinha ali, né? Que para muitos é aposentado, para muitos não serve para o São Paulo, consegue cortar essa bola ali com muita qualidade. Chega marcando muito bem ali, tira esse chute do Garro, poderia até ser um gol se o Rafinha não antecipa ali nesse carrinho. Então teve esse erro do Luciano, né? E são erros assim que é um risco no clássico, né, cara? São erros assim que no clássico coloca em risco realmente um jogo, né? Aqui você vê o Rafinha, outro erro do São Paulo, o Rafinha com a posse de bola, tá?
Aí muitos vão falar, tá vendo, é aposentado. O Rafinha tá aqui com a posse de bola, marcado por 3 jogadores do Corinthians, que tem uma igualdade numérica 3-3, e ele enxerga aqui o Luiz Gustavo com liberdade. Aí já não é erro do Luiz Gustavo, tá? Acho que o Rafinha se precipitou, lança essa bola, bola arriscada, passa do Luiz Gustavo, não é culpa do Luiz Gustavo, ele não tem culpa nenhuma nesse lance, tá? E acaba a equipe do Corinthians roubando essa bola aí, tentando construir, mas acaba sendo roubada essa bola. Aí tem a briga ali do São Paulo, o Paulo briga por essa bola e deu uma falta ali para a equipe do Corinthians, né? E o Luciano puxa o short para cima e fica nervoso de novo, como sempre, né? Nesse lance aqui, a equipe do Corinthians na área do São Paulo. Veja só, São Paulo com 4 jogadores versus 4 nesse mesmo setor de campo, né? Mas o Paulo tem uma superioridade numérica por causa dos volantes. O Corinthians vai chegar nesse lance aqui, o Wagner vai jogar essa bola, perdeu a bola, o São Paulo recupera essa bola. O Rato tem um passe meio esquisito, né? O Rafinha consegue pegar essa bola e vai fazer o quê, o São Paulo? Vai buscar de novo ali, trabalhar por dentro, ali o Luciano vai fazer o quê? Inversão de corredor de novo, vai achar quem? O Lucas aqui nesse setor, no 1 contra 1 de novo com o Wagner, né? Essa era a ideia, 1 contra 1 sempre ali, quando descia o Hélio, descia o Charles. O Charles descendo junto, você deixa um vácuo aqui, ó, no meio para alguém chegar para finalizar, ou receber essa bola, faltou muito isso, né? Alguém chegar lá, troca de corredor de novo, agora buscando o Wellington não consegue, o Wellington Rato, quando a gente consegue pegar esse contra-ataque aí, na velocidade, e aí já arrisca um pouco a equipe do São Paulo lá. Já vai a equipe do Corinthians, levando a bola, que é o Bidu, né, aí não dá risco nenhum. A natureza cuida, como diz o ditado, né, e tentou ali essa jogada de velocidade. Aqui o São Paulo na construção, você viu a Leona Franco fazer o quê? Novamente, olha lá, ligação direta, por quê? Sempre tem jogadores no 1 contra 1 desse setor. Então essa ligação direta é importante, porque você tem jogadores no mesmo setor ali no 1 contra 1. Um pouco das bolas longas do São Paulo, veja só a Arboleda com a bola, ela vai ligar novamente direto, porque estava sofrendo pressão da equipe do Corinthians, não tinha como ali a equipe do São Paulo sair tocando curto essa bola, ele tenta uma ligação direta, por quê? Porque aqui no último terço, você tem isso aqui, ó, igualdade numérica no último terço, como eu tinha falado para vocês lá no vídeo, lá no campinho. Então, essa vantagem aqui em igualdade numérica é importante, acaba sendo até uma tentação para o jogador, né? Ele vai tentar ligar direto essa bola realmente, para achar seus companheiros livres lá no último terço, no 1 contra 1 ali, ataque contra defesa, então a superioridade qualitativa é do São Paulo nesse lance, né? Então a equipe do São Paulo teve algumas ligações diretas, acho que essa aqui é outra de novo, ó, novamente, ó, tem uma Arboleda com a bola, agora ele vai tentar já sair curto, tá? Aqui com o Luiz Gustavo, e aqui tem um Garro marcando o Luiz Gustavo, e aqui o Luiz Gustavo foi esperto, mas quase perde essa bola, né? Olha lá. Ele tenta sair curto, ó, nesse lance, olha a pressão do Corinthians, ó. O Luiz Gustavo consegue sair dessa marcação, abre pro Luciano, o Luciano dorme no lance, perde a bola, a equipe do Corinthians tem um ataque ali até meio desajeitado, passe ali do Ramírez, mas poderia ser um ataque promissor para a equipe do Corinthians, né? Bom pro São Paulinos que não foi promissor, né? Aqui novamente o São Paulo, bola longa de novo, os jogadores do Corinthians fazendo pressão na equipe do São Paulo na saída de bola, 16 minutos de jogo, ó. Rafael de novo vai buscar a bola longa, por quê? Porque tem possibilidade de jogadores ali do 1 contra 1 de novo naquele setor, então a bola longa sempre vai ser utilizada, a equipe do São Paulo buscava sempre esse tipo de bola longa. Aqui o São Paulo fazendo pressão na equipe do Corinthians, ó, pressionando a equipe do Corinthians, o Corinthians vai sair jogando, veja só, o Luiz Gustavo faz o corte, aí o São Paulo tem um ataque aí que bate nas costas ali do Bobadilha, né, o passe do Luciano, que poderia ser um passe até um passe bacana ali para a equipe do São Paulo, bate na costa do Bobadilha e acaba indo para a equipe do Corinthians, que depois vai construindo as suas jogadas ali para o ataque do São Paulo. Olha só a construção do Corinthians, o Corinthians tinha chaves de espaços, olha lá. E aí o Rafinha rouba essa bola, trabalha por dentro, quem recebe essa bola é o Luciano, abre para quem? Para Lucas nesse setor, já está o Lucas no meio ali nas costas do Wagner, e o Lucas tenta fazer essa jogada, que foi uma jogada legal também, que quase aí sai um gol do São Paulo, de fundo de campo, cruza essa bola ali, cabeçada do Rato, a bola bate no jogador do Corinthians ali no Kaká, mas poderia ser o primeiro gol do São Paulo também. Então ambas as equipes teve lances que poderiam ser gol no primeiro tempo também. Então o primeiro tempo ele acaba sendo até um pouco tanto que equilibrado, né? Lance aqui do jogo, né, depois da expulsão do Wagner, já tá com um a menos o Corinthians, aí o São Paulo tem o pênalti. Esse lance do Caleri aí é legal, né? O Caleri não deixa o Luciano pegar a bola para bater o pênalti, proíbe o Luciano de bater o pênalti, deixa a bola com o Lucas, pro Lucas cobrar o pênalti, o Luciano pede para bater, o Caleri fala, não, deixa pro Lucas, o cara perdendo na Libertadores, mas deixa o cara ganhar confiança e fazer o gol dele. E o Lucas vai lá e bate seu pênalti e acaba fazendo o gol do São Paulo, né?
acaba fazendo o gol do São Paulo. O Lucas consegue fazer esse gol da equipe do São Paulo e abre o placar para a equipe do São Paulo com 1 a menos do São Paulo, né? Aqui é um escanteio do Corinthians que acaba dando um contra-ataque para o São Paulo, né? Eu acho que esse lance, a bola rebate, aí o São Paulo consegue roubar essa bola, o Carelli rouba essa bola aí, faz um contra-ataque, e o Carelli foi um pouco tanto que fominha, né? Porque nesse lance poderia passar essa bola para o Luciano, né? Olha lá o Luciano ali, ó. Se ele der esse passe agora para o Luciano aqui, o Luciano poderia ter uma possibilidade maior de gol, né? Mas o Carelli fez até uma jogada legal, ele corta por dentro ali, ó, e chuta essa bola, poderia até sair do gol do São Paulo também. Então teve essa possibilidade também com o Carelli, a equipe do São Paulo, né? Aí já no segundo tempo, né, a equipe do Corinthians muda, vem Félix, vem Carrillo, vem Coronado e vem o Kaká desse lado aqui como um ala zagueiro, né, se aproximando mais do lado de campo aqui o Kaká, e você vê nesse lance aqui que o Kaká depois de um lance aqui, o Kaká desse lado, olha só, onde vai estar, acho que é aqui, ó, onde o Kaká vai estar aqui agora nesse lance aqui, ó, você vê o Coronado com a bola, você vê quem vai fazer essa movimentação nas costas do Rafinha, é o Kaká, né? O Kaká ali vai fazer essa movimentação como um lateral, um ala lá, para receber essa bola, mas o Coronado vai construir de novo por trás ali, mas ele faz, ele tá com 1 a menos o Corinthians nesse jogo, hein, cara, ó. E o Corinthians tenta buscar os espaços, o Corinthians continua marcando com o São Paulo alto. Por que o Corinthians continua marcando o São Paulo alto? Porque o Corinthians, ele enxerga o seguinte, é necessário marcar o São Paulo alto, porque se o Corinthians abaixa o bloco, o Corinthians chama o São Paulo pro campo, entendeu? Esse lance aqui, ó. Lance para o Roberto domina essa bola, acha o Garro por dentro, aí o São Paulo não pode aceitar isso, olha para aí o São Paulo, olha que bagunça. Não pode aceitar esse tipo de lance, tá? Tem que marcar, tá com 1 a mais, cara, tá com 1 a mais. Não pode ser aceito o tipo de lances assim, tá? Esse lance aqui, o Corinthians já tá com 1 a menos, veja só, o Corinthians recebe essa bola, olha lá, o Corinthians recebe essa bola, olha o lance do Corinthians, ó, achou o quê? O fundo, o Romero sozinho nas costas dos jogadores de São Paulo, Romero e o Roberto. Essa bola passa com muito perigo, é quase um gol do Corinthians de empate com 1 a menos, sabe? Desatenção total da defesa do São Paulo. Isso não pode acontecer também quando você está com uma vantagem numérica no jogo. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. São erros assim primários, não pode acontecer, tá? Olha o Corinthians marcando pressão aqui nesse chance. Olha aqui, ó. O Corinthians continuou marcando pressão ainda. O Corinthians está com 1 a menos nesse lance. É 8 minutos do segundo tempo. O Corinthians com 4 jogadores apertando o São Paulo lá em cima, tentando pressionar o São Paulo, tentando não dar vantagem para o São Paulo chegar lá na área. Veja só o São Paulo construindo. O que vai acontecer, ó? Ó, o São Paulo tá com 1 a mais, gente. Veja só, ó. Ó, vai lançar a bola longa. Cara, você tá com 1 a mais, cara. Ó, tantos jogadores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o goleiro, 7 contra 4. Como assim tu vai lançar a bola? Aí tu vai lançar a bola, cara, ó. 1 a menos com o Corinthians. Lançou lá o Charles, ó. Livre, pegou a bola. Matou a jogada do São Paulo. Não precisava lançar, aí tu tem que construir no chão. Tu tá com 1 a mais, constrói, isso é do meu dia. Pede pros caras, cara, a bola no chão, rapaziada. Vamos construir, vamos tocar, vamos rodar, vamos girar, vamos tocar o corredor. Aí é com o treinador, tá? Aí já nem é tanto com os jogadores, tá? O treinador tem que também, né, pô, ter essa iniciativa de pedir para que isso aconteça, né? Senão, porra, não dá certo, né? E aí a equipe do Corinthians com a bola, São Paulo fazendo uma pressão no Corinthians, ó, o lançamento do Hugo Souza, o Corinthians vai brigar lá na frente, ó lá, buscando quem? Buscando o Roberto, perdeu a bola da equipe de São Paulo de novo pro Carrillo, quase um segundo gol do Corinthians, digamos aí, ó, porque um erro de marcação de novo, bola lançada do Hugo, e o São Paulo não conseguiu ganhar a segunda bola. Incrível, não pode também isso acontecer, isso o Zubeldia vai ter que trabalhar, isso aí no dia a dia de São Paulo. Corinthians com 2 a menos, veja só, 2 jogadores do São Paulo marcando Memphis Depay aqui, o Rato aqui dormindo no lance, veja só esse lance, ó. Garro aqui com liberdade, com 2 jogadores a menos, isso não pode acontecer, São Paulo com 2 jogadores a mais, ó. Como passa livre o Depay, ó. Cara, incrível, também não pode acontecer, erro de marcação, parece que o Zubeldia não treina o time com 1 a menos, com 2 a menos, como fazia o Diniz, né? Mas é isso aí, gente. Esse é o vídeo. São Paulo vence, parabéns ao São Paulo. Venceu o clássico, mas deixou alguns pontos negativos para que seja estudado pelo treinador e tenha evolução nesses pontos negativos da equipe do São Paulo na construção e na fase defensiva também. O São Paulo sofreu, Corinthians com 2 a menos no jogo. Beleza? Até a próxima.